ela quadruplicou o número de alunos dentro da mentoria no nicho de dança, né? Carreira na dança. Hoje eu estou aqui com a Giovana Pérez. Gê, vou pedir para você se apresentar, conta para a gente quem é você, o que você faz, como você atua. É um prazer, eu sou a Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional, né, de formação pelo teatro da Escola do Teatro Bolshoi aqui no Brasil. Tive minha trajetória toda enquanto bailarina profissional até 2023, quando eu, depois de morar 5 anos fora do país, eu retorno para o Brasil para, de fato, focar mais na área que eu resolvo ser uma expert, que é a área de orientação profissional de carreiras, que é a minha atual pós-graduação também, e posicionar a atual marca, que é o de carreira na dança aqui no país, né? O de carreira na dança já existe desde 2021, mas mais ou menos há 2 anos que eu, de fato, foquei no trabalho, enfim. Além disso, também sou profissional de comunicação formada em marketing, e trabalho com essa parte de comunicação. Tenho um podcast, o Na Dança Podcast. Escrevo para vários canais de comunicação, dentre eles uma revista de dança alemã fora do país, né? E o The Post também, da marca Reserva. Sou Forbes Under 30, acho que isso é legal de dizer, né? Que é uma das coisas que foi uma surpresa muito boa na minha carreira. Enfim, essa é a minha carreira, né? Que foi se abrindo da dança para outras áreas também. Maravilha. Um prazer te ter aqui, tá? Muito obrigada por ter aceito o convite. E como pudermos ver, né, Giovana é um fenômeno, né? Celebridade. Gê, maravilha. A gente vem nessa trajetória aqui dentro da ênfase construindo, não só te ajudando a construir a marca, né, mas principalmente o seu programa de mentoria, o seu programa de acompanhamento para jovens que querem ter uma carreira na dança. Então, vamos falar agora bem da sua trajetória aqui com a gente, né? Então, lá atrás, quando você procurou a gente, o que você buscava, o que a gente construiu juntas, e depois, né, hoje em dia, como é que estão os resultados, e olhando um pouco mais para frente. Então, vamos começar do começo, né? Então, lá atrás, quando a G procurou a gente, buscou a gente, você entrou na mentoria, o que você estava buscando, como é que estava o seu negócio, se a mentoria já existia? Legal. Bom, como eu disse, desde quando eu cheguei ao Brasil em 2023, né, depois de ter morado fora, eu buscava posicionar minha marca de uma forma legítima e como empresa, né? Até então eu fazia muito como algo extra ou até mesmo como um hobby, porque eu gostava muito. E afinal de contas eu estava ainda dentro de uma companhia de dança profissional, então era muito puxado eu conciliar as duas coisas. Então, quando eu chego no Brasil, eu começo a olhar isso, né? É um negócio, não é mais uma coisa que eu faço só por hobby ou uma coisa, um trabalho extra, né? Eu quero de fato focar e crescer, porque é um gap muito grande no universo da dança, que muitas pessoas até tentam fazer, mas não é a mesma coisa de eu passar a minha experiência enquanto bailarina e ser de fato uma orientadora de carreira e ter uma formação para isso. Então eu pensei, eu preciso de ajuda, eu preciso de um direcionamento, porque eu acredito que pessoas precisam de pessoas e crescer sozinha na nossa carreira, de fato, a gente não vai tão longe, né? Então, eu comecei a fazer pesquisas, né? E aí eu encontrei, por acaso, a Bárbara, não me lembro exatamente como, mas eu tinha muito um bloqueio de fazer um grande investimento desses na minha empresa, já que eu não faturava tanto, né? Era uma coisa que eu dependia de outros trabalhos para poder sustentar a minha marca. E eu falei, meu Deus do céu, né? Mas por algum motivo, no dia que eu conversei, foi muito leve, e eu senti, assim, um momento, de fato, de investir. Eu já estava planejando também sair do meu CLT, né? Então, eu falei, para eu sair, eu preciso uma estrutura maior na minha empresa para que me dê também um pouco mais de segurança, né? Então, eu resolvi fazer esse investimento em fevereiro de 2025, né? Então, já são 6 meses dentro da ênfase. O meu processo, quando eu entro na ênfase, ele foi um processo bem chocante no sentido de, uau, tem tanta coisa que eu tenho que pensar e me preocupar, e para mim era só cobrar a pessoa ali, o pagamento, fazer um contrato e era isso, né? E por mais que eu sou profissional da área de comunicação e de marketing, quando a gente para olhar o nosso próprio negócio,
eu pelo menos senti essa dificuldade, né? Porque é muito fácil você olhar o negócio do outro e apontar as melhorias, enfim. Mas quando é no nosso, eu até acho que eu estava evitando um pouco de olhar a fundo, porque eu sabia que ia ter muita coisa, muito a fazer ali, né? Mas eu comecei com o mínimo possível que eu podia em fevereiro, porque eu ainda estava conciliando muita coisa, né? CLT, enfim. E eu fui aos poucos entendendo como eu poderia fazer essas melhorias, né? Em 6 meses, assim, tá sendo um processo muito bom. Eu estou dentro do programa anual da ênfase, né? Então, em 6 meses eu consegui já organizar todas as principais frentes de um negócio, né? Que é a gestão, o comercial, a parte de marketing e também ali a parte administrativa, financeira. Então, eu consegui estruturar isso. Fiz a minha primeira contratação também, que eu sempre sonhei em ter, né, um time, mas não em questão de volume, mas pessoas que pudessem me ajudar. E eu também entendi a essência do menos é mais, né, de não sair contratando igual uma louca, mas de fato quem vai vestir a camisa e quem faz sentido para o teu negócio. Eu tinha muito também essa questão de, será que trabalhar com família vai dar certo? Mas eu venho entendendo que o braço direito, que a Bárbara tanto falava para mim, você precisa ter um braço direito, estava bem do meu lado, o meu próprio namorado, que vem sendo assim o meu anjo. Ele se dá muito bem com essa parte de números, de cálculos, então essa parte é toda dele, né, o financeiro, e então eu reestruturei e coloquei processos. Eu acho que essa é a melhoria maior que eu tive nesses últimos 6 meses. Processo. Eu não tinha nenhum processo antes, né? Meu processo era o que eu sabia fazer, a minha expertise ali de orientar as pessoas. Mas enquanto empresa eu não tinha um processo, né? Então eu vi que tinha muitos gaps, era por isso até mesmo que eu não conseguia crescer, porque eu não me via como uma empresa, né? Então, eu consegui colocar esses processos. Então, o que que a BDR faz, o que que eu faço, o que que o Anderson faz, qual que é o processo de cada uma das frentes do meu negócio. E então isso mudou muito, muito o jogo, mudou o meu posicionamento, sim. Eu vejo que hoje eu já me posiciono como uma autoridade no nicho da dança. É muito legal de ver as pessoas virem e mexem e falam, porque eu estava conversando com os amigos e aí a gente estava falando sobre carreira e tal, e veio o seu nome na roda e veio a indicação do seu trabalho. Então, eu acho que sim, esses 6 meses reforçou muito a questão do meu conteúdo nas redes sociais também. Por ser da área da comunicação, a parte de branding, essas coisas eu já tinha bem desenvolvido, né? Mas eu acho que a ênfase também ajudou a refinar a minha narrativa, né? E como iniciar, ter um começo, meio e fim ali nos stories. E eu acho que principalmente ser leve nas redes sociais. Você não precisa estar todo dia ali gravando 1000 stories ou postando todos, né, toda a sua vida. E isso vem fazendo muito sentido para mim. E a parte do tráfego, né, que é uma parte que eu ainda não gosto, que é uma parte que agora eu quero delegar. Eu fiz o básico possível, eu acho que nenhuma marca, nenhum negócio hoje cresce puramente no orgânico, isso é muito difícil. Infelizmente ou não, esse é o jogo do negócio, né? Então, eu venho entendendo também como entrar e ser um negócio de fato. Então, nesses 6 meses, acho que foram as principais melhorias. E eu, sim, quadripliquei o número dos meus alunos em 6 meses. Isso foi muito fantástico para mim, porque eu nunca acreditei que eu pudesse crescer assim no nicho da dança, que tem as suas peculiaridades, mas eu venho entendendo que todo nicho tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente conseguiu identificar algumas estratégias bem pontuais com a Bárbara, com o time todo, para que eu pudesse ser mais precisa na hora da venda, enfim. E isso vem fazendo muito sentido. E um sentido muito legal que vem fazendo é buscar o sim, né? E não ficar chorando pelo sim ali, ou ficar sei lá, se vendendo a todo custo. Eu acho que quem não é, infelizmente, vai ter que aguardar um pouco para fazer parte. E é assim que eu acho que a gente tem que se ver como um negócio e não como uma caridade inteiro, porque senão a gente se desvaloriza muito fácil, né? Então agora, daqui para frente, né, nos próximos 6 meses ainda, eu agora decidi focar 100% do meu tempo no meu negócio, porque esses 6 meses me permitiu isso, de acreditar que vai ser possível viver das minhas mentorias, da minha marca, né? Então eu saí do CLT, né? Acho que isso é legal também de pontuar.
com um planejamento, é claro, não foi nada do dia para a noite. E agora eu pretendo, de fato, escalar. Eu acho que agora que a gente estruturou, é claro que tem uma coisa ou outra que ainda precisa estruturar melhor, mas é cuidar disso, desses detalhes, e aí pensar nessa escala, né? A gente tem aí uma meta, né, até o final do ano de bater 20K líquido. A gente já está próximo aí dos 15, 16 líquidos, com uma certa previsibilidade, que eu acho que isso é o mais importante. Não é você ter um mês 10, outro mês 20, outro mês 5, né? Ficar caindo. E essa questão de ter programas anuais ajudou muito isso, essa previsibilidade, ou semestrais, que eu trabalho com os dois, né? Porque antes também eu estava muito acostumada a vender só consultoria e tal, e a gente nunca Os sabia. menores. É. Então, acho que nesses próximos meses, o meu maior desejo é escalar e posicionar cada vez mais forte a marca no mundo da dança. Perfeito. Você trouxe um belo panorama, né? Vários pontos. Eu acredito também que uma das principais coisas que a gente fez ali no seu negócio, como um todo, né, e em diferentes pilares, mas como um todo, foi essa profissionalização, né, tornar mesmo uma empresa, tornar um negócio, né, e com autoridade, que você é citada nas rodas, né, como uma referência, como algo a ser, para as pessoas entrarem e realmente terem resultado. Sim, eu estou bem feliz porque hoje eu faço parte de grandes eventos da dança, eu sou chamada para, né, enfim, como referência nesse quesito. Então eu fico muito feliz porque, mesmo com 27 anos, a gente vai construindo a nossa trajetória e vai se posicionando no mercado da dança, né, ou em qualquer nicho que a gente acredite que é possível posicionar. Então, estou bem feliz em relação ao desenvolvimento. Que bom, Gê, que bom, fico bem feliz. Vamos falar agora só de algumas coisas mais específicas, assim, só me confirma uma coisa, quando você entrou na ênfase, você já tinha seu programa ou não? Já tinha. Eu trabalhava principalmente com mentoria individual antes de eu entrar na ênfase. Eu tinha feito um primeiro piloto de mentoria em grupo ano passado, mas foi uma turma fechada, então não era uma mentoria cíclica. Mas o meu foco estava 100% na mentoria individual, porque como eu estava CLT, era mais fácil para eu poder colocar no meu dia a dia, enfim. E eu preferia vender menos com um ticket maior. Mas aí agora, né, para até mesmo para eu ter um pouco mais de flexibilidade de tempo, a mentoria cíclica está sendo sim uma ótima opção. E também acessibilidade para o meu público, que o meu nicho tem a peculiaridade do financeiro, porque eu pego bem um público ali que está começando a carreira, então o financeiro é algo muito delicado, né? Então a gente teve que rolar essas estratégias. Maravilha, então você já tinha o programa nessa época, já vendia ali coisas mais pontuais, o seu faturamento nessa época girava em torno de quanto? Nossa, uns 5 mil no máximo. No máximo. Maravilha, e aí também conciliando com o CLT. Não, 5 mil só de carreira na dança, né? Sim, perfeito. Isso. Mas eu conciliava com o CLT. Perfeito. E aí, quando você entrou aqui, eu vou trazer alguns pontos ali que eu sei do seu negócio, que a gente ajustou, e aí eu queria que a gente, né, você falasse um pouquinho de cada um deles. Então, primeiro, o posicionamento, você já é uma profissional de marketing, então você já tinha bastante conhecimento, Uhum. mas a gente lapidou. O produto, eu lembro que quando você entrou, eu lembro de ver um PDF seu que estava ali com uma oferta, né? E aí a gente reestruturou tudo para realmente conseguir colocar mais pessoas para dentro, num ticket que fizesse sentido para esse público e que fosse leve para você, que não fosse, né? Uhum. E outra coisa que eu lembro que a gente ajustou que fez bastante diferença: marketing e vendas, né? Então, marketing, atrair pessoas sempre, né? E na parte da venda, ter um processo para conduzir essa pessoa e no fechamento, né? Um processo para conduzir para um fechamento e o fechamento. E eu lembro também que não foi de primeira, né? Que a gente ajustou tudo, a gente foi lapidando. Então, você foi trazendo as calls, foi trazendo, e a gente foi lapidando, lapidando, até que a Giovana entendeu como conduz desde o primeiro contato até o fechamento. Eu colocaria esses aqui, além dos processos, né? Essa parte do posicionamento, o ajuste no produto e a venda, essa condução do primeiro contato até o fechamento como principais.
Sim, eu fui um pouco resistente no começo de criar a mentoria em grupo, eu lembro disso, mas é Não. porque eu estava envolvida com muito trabalho e eu tinha medo de não dar conta e de não ser bem-sucedida nesse lançamento de alguma coisa nova ali, né? Então, nos primeiros 2 meses de ênfase, eu continuei com a mentoria individual e a gente lapidou a mentoria individual, que basicamente eu tinha um encontro mensal, e aí a Bárbara falou, mas você está deixando as pontas soltas, né? Isso é muito tempo longe do seu mentorado. Então, aí a gente reestruturou esse produto. Ali já entrou mais mentorados nessa época. Até que quando eu estava mais tranquila, eu falei: não, realmente, para eu ter uma previsibilidade, uma escala maior, eu vou precisar criar essa mentoria em grupo. E aí que a gente foi reestruturando, eu já tinha uma ideia, né, do que eu queria, enfim. E aí, a ênfase, a Bárbara e o time me ajudaram a alinhar e a refinar tudo isso, proposta, produto, tudo. E esse questão da venda, né, do processo de venda, foi sim muito importante, porque eu acho que eu estava muito focado no marketing, em criar conteúdo, em chamar as pessoas, mas na hora da call de vendas, eu não fazia call de venda, eu só mandava um PDF. Era isso. E mandava Uhum. áudios, né? Enchia a pessoa de áudio, a pessoa deveria me detestar pro resto da vida, porque nem todo mundo gosta de áudios, né? E aí eu comecei a mudar isso. Só que era isso, eu tinha o impasse do meu tempo, eu não tinha tempo para marcar análises. Então, eu criei ali 2 horários por dia, então eu tinha duas chances para fazer fechamento por dia, basicamente, né? Porque o terceiro horário que eu tinha livre, eu atendia nas mentorias. Então, foi dando certo, e aí quando eu contratei a BDR em março, que a gente começou, a gente fez um mês só de trabalho de social selling, que foi ótimo também. Por incrível que pareça, eu não tinha muito conhecimento dessa parte de venda online, né? A minha parte do marketing é muito mais para o branding do que para qualquer outro lado. E isso fez com que disparasse, assim, disparasse no orgânico. Tipo, e hoje, até hoje, com 6 meses, eu rodei muito pouco tráfego, que eu também tive esse direcionamento dentro da ênfase para um tráfego muito básico, que eu acho que é muito bom para o início, mas, sei lá, 80% do que eu fiz nesses 6 meses foi puramente no orgânico, né? Então, isso foi muito precioso também, porque eu aproveitei, estou aproveitando a onda orgânica até onde eu posso. A BDR está sendo fundamental para ter esse olhar, esse cat eyes, né? De tipo pegar as Hum. pessoas boas que a gente vê como ICP ali e chamar para conversa, e eu conduzo a call. Então hoje a gente tem todo esse fluxo. A minha equipe sou eu, meu namorado e a BDR, né? Então, assim, é uma equipe muito pocket, mas que com essa equipe pocket a gente alcançou os 15K líquido, e eu tenho certeza que a gente vai chegar nos 20 tranquilamente. Talvez colocar um tráfego ou outro agora, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Só um ponto aqui que você até já trouxe antes, e eu quero reforçar, que é essa questão de que você falou, eu não, eu tô aproveitando o máximo orgânico, né? E aí teve outro momento que você falou, eu entendi que não é sobre colocar um monte de gente para dentro, né? É sobre menos pessoas, mas quem tá realmente com você. Eu lembro Uhum. que teve um momento que você falou, não, tô pensando em contratar, tal. E eu falei, G, cuidado, porque sem caixa, né? Se você fizer isso insegura, você vai contratar pessoas, vai ficar tendo que correr muito atrás para pagar, isso vai te dar insegurança e aí talvez o negócio não flua, né? Com tanta criatividade, com tanta leveza. Então, assim, menos pessoas, pessoas que estão realmente com você, dinheiro no caixa para a gente se sentir segura, né? Leve, criativa e continuar aí aos poucos. Sim, eu já tinha desenvolvido essa parte do marketing muito bem, então eu tive que desenvolver as outras áreas que eu não me importava tanto porque eu tive essa necessidade tão grande. A parte financeira, por exemplo, era o básico, né? Enfim, então, quando eu aprendi, desenvolvi, falei, ok, agora eu entendi os fluxos aqui, tá muito mais leve, a ponto de eu estar muito gostando de, por enquanto, dar conta de muita coisa dentro da minha empresa. Eu sei que não vai ser para sempre assim, eu nem quero ser para sempre assim, mas eu acho que é um processo. Então, assim, a questão de uma contratação de uma closer, nesse momento, para mim, não faz tanto sentido, porque as pessoas querem falar comigo, né? Então, não faz sentido eu colocar uma outra pessoa. Mas a estratégia que a gente vai ver daqui para frente, né? Eu sei que vai me aliviar, que, por exemplo, os lançamentos com o webinário, né? Que eu acho que vai ser mais tranquilo para o meu dia a dia também, porque hoje eu sou a social media, eu sou a tráfego pago ali, eu sou um pouco de tudo. Então a gente também precisa
entender essas movimentações para que não se engasgue, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, não ter investido em outras pessoas e ter aprendido a fazer, pelo menos até pegar esse fluxo do caixa mesmo. Perfeito. E aí, agora sim, então, resultados. Então, G saiu do CLT, né? Isso é maravilhoso, uma grande conquista, né? A gente aumentou o número de mentorados, né? E faturamento. Então, só fala um pouco assim pra gente sobre esses pontos aqui. Claro. Eu sempre quis empreender na minha vida toda. Eu tenho pais que empreendem e eles sempre foram os meus maiores exemplos. Quando eu me vi CLT pela primeira vez, era como bailarina profissional e não tem outra forma que eu gostaria de fazer essa minha carreira, a não ser como CLT. E foi muito legal, mas a partir do momento que eu comecei a criar as minhas coisas, eu entendi a minha essência no mundo do profissional, né? Que era assim ter o meu próprio negócio. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, que eu tenho muitas ideias boas para mim e que num CLT eu me sentia muito vazia e muito engasgada de tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu tenho ideias tão boas e aqui eu me sinto tão engasgada. E aí eu falei, ok, eu vou entrar nesse CLT porque eu precisava de tempo para pensar como fazer para a minha empresa. E eu falei, enquanto isso, eu vou entrar para poder ter ali um pouco mais de tranquilidade financeira no final do mês, enfim. Mas é aquela falsa ideia também, né? Porque a qualquer momento você pode ser demitida. E aí eu fui planejando. Eu sabia que eu queria ficar o menos tempo possível dentro desse CLT, porque eu queria, de fato, focar nas minhas coisas. Então, quando eu vi a possibilidade de fazer a mentoria, eu falei, esse é o momento de me planejar. Então, eu me planejei aí com basicamente 5 meses, né, para poder sair de fato e tal. E foi a melhor coisa, porque eu, de fato, hoje sinto que eu tô tocando meu propósito, né? É fazer aquilo que você ama fazer profissionalmente é possível. Se você tem um estudo, se você tem uma organização, um estudo assim, né, do que é necessário, se você tem uma organização, eu acho super possível viver daquilo que ama, né? E assim eu fui fazendo o mínimo possível viável nesses últimos meses, enquanto eu estava CLT, para poder já validar aquilo que eu estava colocando em prática. Acho que a palavra foi validação. Então, eu validei metodologia, eu validei proposta, eu validei os fluxos e falei, ok, se com o CLT eu já quadripliquei o número de pessoas, eu já estou faturando algo que eu não imaginava faturar isso tão cedo assim, com o CLT em paralelo. Eu falei assim, então a hora que eu sair do CLT e de fato focar, eu vou alavancar. E é isso que agora eu quero me dar essa chance, né? E os 15K que eu já tô faturando líquido é só a marca do De Caira na Dança, não é contando com CLT. Então isso para mim é uma grande vitória, porque na minha classe da dança, isso é uma vitória de poder falar, eu vivo daquilo que eu amo fazer. Que bom, fico muito, muito, muito feliz para você. Eu já tive algumas pessoas, né, que passaram aqui, saíram do CLT, e isso eu acho assim uma conquista maravilhosa, né? Realmente a gente viver com mais liberdade, viver sob as nossas próprias regras, viver com mais propósito, né? Querendo ou não, o nosso profissional e pessoal, eles estão muito ligados, né? Quando o profissional não vai bem ou a gente sente que não está fazendo tanto quanto poderia, né? Que você falou, eu já me senti muito presa, né? Eu já me senti muito isso também. Então, sentia que podia fazer muito mais, mas ali eu estava limitada, né? Eu não estava com todo o meu potencial. Então, fazer essa mudança e sentir isso no profissional e, por consequência, no pessoal, é maravilhoso. Com certeza. Mas beleza, G, um recado, um conselho para quem pensa em entrar na ênfase, está em dúvida. Eu super recomendo. Eu acho que uma das coisas que mais me cativa na ênfase, e isso eu repito para todo mundo que me pergunta, é o suporte que eles dão. Não é uma mentoria que você entra e você é mais um dentro, você é uma pessoa que, de fato, eles consideram, você tem ali todo o suporte da equipe, e é muito legal de ver, porque parece que é muito inalcançável tá do lado de fora, né? De estruturar um negócio, ainda mais fazendo o que você ama, você fica se perguntando, investir alto, mas como assim? Isso vai me retornar e tal. E eu digo que às vezes a gente precisa só nos darmos uma chance de escolher aquilo que de fato a gente quer. É claro, se você puder, né, fazer esse investimento, que eu acho que é sempre ter essa consciência e responsabilidade para você, de novo, né, não ir para além do que você pode.
E só vai, entendeu? Só vai, porque de fato, e aí é isso, né? Com trabalho e com disciplina ali do que é preciso ser feito, os resultados são alcançáveis, porque eu acho que é importante falar que não há milagre, né? Não é que a gente que vai entrar na ênfase e vai ser sinônimo de conquistar os 6 dígitos, sei lá mais o quê. Mas é se você trabalha e faz por onde, com certeza tem muito, muito, muito do que tirar de toda a equipe. Maravilha. Gê, quer trazer mais alguma coisa, mais algum ponto? Acho que é isso. Acho que eu tô muito feliz com o processo. Tô muito feliz de, principalmente, puxando o meu lado da dança, né? Da gente ver que é uma área sempre tão desvalorizada, sempre tão, ai, não sei se viver disso e etc. E eu estar conseguindo, né, com algo que nem mesmo muito existe no mercado, né? O que eu tô debruçada num oceano azul, muito azul. Então, isso é muito gratificante, acho que essa é a palavra. Maravilha, fico muito, muito, muito feliz por você. E é só o começo. Agora, né, saindo do CLT, focando 100%, vamos crescer muito mais, não só como a gente já está, mas até com outros programas, né? Programas para escolas, B2B. Uhum, é isso. Maravilha. Gê, muito obrigada por ter participado. Obrigada a E você. obrigada para quem assistiu. Vemos vocês dentro da ênfase. Deixa eu pausar aqui.